Oi, eu sou a Samara do Menina dos Livros e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Então, no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited e que eu amei ler ou que eu quero muito ler. Na verdade, eu vou indicar para vocês 3 livros que eu já li e 2 livros que eu ainda quero muito ler e que estão disponíveis lá. Mas antes eu vou explicar para quem não sabe o que é o Kindle Unlimited. Bom, ele é basicamente uma Netflix dos livros, é um serviço de streaming oferecido pela Amazon, que você pode fazer aluguéis de livros, assim, até 10 livros por vez, e que você pode ler gratuitamente. Assim, gratuitamente, porque você precisa fazer assinatura para ter o Kindle Unlimited, que hoje custa R$ 20 por mês, sendo que vocês têm 30 dias para testar. Eu já uso o Kindle Unlimited há mais ou menos um ano e, assim, eu confesso pra vocês, eu sou apaixonada pelo Kindle Unlimited. Eu leio muito e-book, muito mesmo, e esse Kindle Unlimited pra mim foi uma mão na roda, porque eu tenho a chance de ler muitos lançamentos de romances nacionais, que eu gosto muito de ler, né? O meu carro-chefe, por assim dizer, da minha estante, são romances, eu gosto muito. Então eu leio muitos romances por lá. Lá também tem muitos livros clássicos, tem livros de não ficção, tem livros de autoajuda, tem livros de ficção científica, tem livros de terror, de suspense, policial. Gente, tem de tudo. Então bora lá pros livros. Já vou logo avisando que são 5 livros. 3 deles eu já li e 2 estão na minha lista, porque eu quero muito, muito ler, tá? E o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é 13, da autora F.M.L. Pepper. Bom, esse livro eu já li. E assim, ele tá na minha lista de favoritos. É um romance meio fantástico, meio misterioso. E assim, eu gosto muito, muito, muito desse livro. Foi um livro, assim, que eu li muito rápido e que a história me encantou completamente. Aqui a gente vai conhecer a Rebecca. Ela é uma mulher muito cética, ela não acredita em nenhuma superstição ou Deus e céu e inferno, essas coisas. Só que ela está prestes a fazer um golpe da sua vida que vai meio que garantir a sua vida para sempre, mas ela comete um erro às vésperas desse golpe. A melhor amiga de Rebecca decide comemorar o seu aniversário em um parque. E é aí que entra o grande erro da Rebecca, ter entrado naquele parque. Como eu disse, a Rebecca é uma cética, nunca acreditou em nada disso, sabe? E a amiga dela decide ir falar com uma cartomante e ver qual é o seu futuro, sabe? E assim, eu mesma já não teria entrado naquele parque pelas condições, porque é um parque meio que abandonado, caindo aos pedaços, quase à meia-noite, e você sabe que coisa boa dali não vem. Mas então a amiga de Rebecca entra pra falar com a cartomante, entra na cabana da cartomante, e Rebecca decide ir atrás. E essa vidente prevê para ela um futuro nada agradável. E isso só faz com que o ceticismo de Rebecca piore. Só que, além disso, além de prever meio que sua ruína, ela prevê também um recomeço para a vida dela. Ela prevê para Rebecca algo de bom também. Mas, para que isso aconteça, ela precisa fazer uma escolha muito difícil entre 2 caminhos. E com 2 caminhos, leia-se 2 meninos. Um vai trazer para ela o tão sonhado recomeço, prosperidade, felicidade, alegria, tudo de bom. E o outro vai representar para ela o selo da sua completa ruína. Agora, a questão é ela saber escolher. E vocês sabem que num bom romance o destino adora pregar umas peças e confundir cada vez mais os personagens. Então, esse livro foi um livro que me interessou bastante. Ele tem uma escrita muito boa mesmo. A história, o enredo, todo o desenvolvimento é muito interessante. E como ele mantém esse mistério entre os 2 garotos que a Rebecca tem que escolher, ou melhor, essas 2 paixões da Rebecca e sendo uma certa, outra errada, isso mantém o interesse no livro, isso deixa o livro instigante até o final. E assim, a autora soube manter o mistério, soube desenvolver os personagens, desenvolver essa escolha da Rebecca, desenvolver a vida da Rebecca, assim, o recomeço, toda a história foi muito bem construída, muito bem desenvolvida e eu acabei amando.
E apesar de esse ter sido o primeiro livro que eu li dela, eu tenho certeza que eu vou ler todos os outros, porque assim, a escrita dela é apaixonante. O próximo livro que eu vou falar com vocês, esse eu ainda não li, mas está na minha meta de leituras para esse ano, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Bom, esse livro eu já falei aqui algumas vezes no canal, quero muito ler esse livro. A Emily Brontë e a Charlotte Brontë, elas são muito famosas por suas escritas e por suas histórias, então eu fico muito curiosa com esse livro, e também pelo fato dele ser citado em diversos livros e filmes. Ele é referência várias vezes e muitas pessoas falam que amam e são apaixonados, e é um livro favorito da vida de muita gente. Então eu fico muito curiosa porque eu também quero ter minha própria opinião sobre esse livro. Então é um livro que eu indico aqui para vocês também. Para quem não sabe, ele conta a história de dois irmãos adotivos que vivem uma relação intensa de paixão e obsessão e ódio, e raiva e tudo. Bom, e para quem não conhece essa história, esse livro vai contar a história de Catherine e Heathcliff. Eu peço perdão porque eu não sei pronunciar muito bem esses nomes, mas enfim. Aqui, esses dois irmãos adotivos, eles vão viver uma história bem intensa entre paixão e obsessão e ódio e vingança e tudo junto e misturado, todos os sentimentos mais intensos misturados. A Catherine, ela acaba se casando com um outro homem por ser mais rico que o seu irmão adotivo, ou o homem com qual ela era apaixonada. E Heathcliff não conseguiu superar isso. E após anos do casamento da sua irmã, ele decide voltar. E agora mais rico, mais poderoso, mais sombrio, mais cruel. E bola um plano de vingança contra Catherine. E isso pode acabar na ruína dos dois. Bom, esse livro aqui, ele é um pouco polêmico também, por causa das relações entre os irmãos, né? Pode ser considerado uma relação bem disfuncional, bem tóxica. Então ele acaba dividindo opiniões também, apesar de muita gente amar demais esse livro. Eu já vi alguns comentários negativos por causa disso, dizem que são relações bem complicadas, é um livro bem denso nessa questão do relacionamento deles dois, e isso me deixou muito curiosa mesmo, porque eu acredito que quando o livro ou é muito polêmico, é muito aclamado, eu preciso ter a minha opinião, não adianta. Eu gosto de ter a minha opinião sobre as coisas para poder falar, e eu quero ver se esse livro é realmente muito bom assim, ou se é realmente muito ruim assim. Eu preciso ter a minha opinião, é basicamente isso. E o próximo livro que eu vou falar com vocês é O Coração Indomável, um livro escrito pela Sheila Guedes. É um romance de época histórico, nacional, contado aqui no Brasil por algumas épocas atrás, ainda na colonização do país. A gente ainda era uma colônia. E aqui a gente vai conhecer a Elisa. A Elisa tá vindo da Europa para se casar aqui no Brasil. Ela já está noiva, inclusive. Mas chegando aqui, ela descobre que foi abandonada por seu noivo. Elisa, ela já lida muito com a rejeição e com o abandono, já que ela é uma mulher órfã, ela cresceu em orfanatos e, assim, mais uma vez ela experimenta esse sentimento de ser deixada, vendo as suas companheiras todas com seus noivos, se casando e, a seu modo, sendo feliz. Elisa não consegue se casar porque seu noivo simplesmente decidiu que ela não vale a pena, que não valia a pena esperar por ela chegar, uma vez que os navios que traziam as noivas para o Brasil tinham atrasado, e ele simplesmente partiu deixando ela para trás. E o que acontece nessa história? Aqui a Elisa vai conhecer o Felipe. E o Felipe, ele é um ex-bandeirante, ele teve alguns problemas com a sua tropa, porque ele não concordava com a maneira em que os índios eram tratados, sabe? Os índios eram vistos como animais e tratados como escravos, e ele não concordava com isso, porque ele entendia que cada um tinha a sua maneira, os seus costumes, eles não deveriam ser tratados diferente por causa disso. E essa história vai nos trazer basicamente a história de amor desses dois, assim, ao longo da história, como eles se conhecem, como eles se apaixonam.
Mas o que eu acho importante nesse livro é a protagonista, porque ela é uma protagonista forte, assim, determinada. Apesar das situações da época, eu acredito sim que ela era bem à frente do seu tempo. Ela é uma mulher muito independente, talvez por ser criada em orfanatos ou por ter que lidar com ela mesma sozinha, né? Por ter que lidar, acho que obrigada com a independência, uma vez que foi rejeitada pelos seus pais e teve grandes dificuldades em criar laços dentro dos orfanatos. Então, ela é uma personagem muito determinada, muito inteligente, e isso me inspira, sabe? Apesar de ser um livro atual, que conta sobre a época passada, mulheres assim, mulheres que não se amarravam aos costumes da sua época e que queriam, que viam que podiam chegar mais longe, sempre me cativam, porque na verdade é isso, somos independentes e podemos chegar onde quisermos sim, porque temos capacidade e inteligência para isso. Bom, aqui estou para fazer mais um pedidinho para vocês. Se vocês estão gostando desse vídeo até aqui, eu quero te pedir, deixa um like nesse vídeo. Não se esqueça, é muito importante. E se você não é inscrito no canal e tá gostando desse conteúdo aqui, e às vezes você já viu alguns outros vídeos, mas ainda não se inscreveu, esse é seu momento, é a sua oportunidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os novos vídeos. Porque, olha, eu não queria falar nada não, mas o próximo vídeo que vem aí, olha, tá babado. Se eu fosse você, se inscrevia, ativava o sininho de notificações para não perder, pro YouTube te notificar do próximo vídeo, tá bom? Fica ligado. E o quarto livro que está disponível no Kindle Unlimited e você precisa ler é O Peso do Pássaro Morto. Bom, esse livro eu também não li, então já fechou a conta dos 2 livros que eu ainda não li, mas eu indico mesmo assim, que é O Peso do Pássaro Morto, um romance de estreia da Aline. Bom, esse livro vai contar a história de uma mulher. Ele vai contar a história dela dos 18 anos aos 52, passando das coisas mínimas do cotidiano até as suas maiores aventuras ou desventuras. Bom, esse é um livro meio antagônico, sabe? Ele é denso, mas é leve, ele é violento, mas é poético. Ele é uma mistura que impacta muita gente. É um livro que, ainda que seja de estreia de uma autora, fez muito sucesso. Ele é publicado pela editora Nós, uma editora que publica grandes nomes como a Virginia Woolf. E, assim, ele foi muito aclamado na época de seu lançamento. E eu tô com muita vontade de ler, porque muitas pessoas que leiam falam que, assim, é uma história que impacta, é uma história que emociona, uma história que tem peso, sabe? Ela traz um peso emocional muito grande e, assim, eu amo ler livros assim, livros que me emocionam, livros que me impactam, aqueles livros que eu preciso parar e respirar e refletir, porque a história é densa, a história é tensa, a história é impactante. Então, é um livro que eu indico pra vocês e pra mim mesma, que eu já até coloquei na minha biblioteca do Kindle Unlimited. E, bom, o quinto livro que eu trouxe aqui é Estarei Aqui, da Daya Alves. Não seria eu se eu não viesse indicar aqui livros e não falasse de pelo menos uma comédia romântica. Se eu não me engano, eu já falei em algum momento desse livro aqui no canal. E assim, eu vou continuar falando, eu vou continuar indicando, porque é uma comédia romântica muito fofa e é, assim, muito amorzinho. E eu me vi muito na Paloma, assim, não pela personagem em si, mas acho que pelas trapalhadas dela. A Paloma é uma personagem muito desastrada, é uma personagem, assim, muito doidinha, e eu acabei me vendo um pouco nela, e acho que isso me ajudou na hora de identificação com a história. Aqui a gente vai conhecer a Paloma, como eu já disse, e em meio a alguns desastres já clássicos da Paloma, ela conhece o Henrico, que é um socorrista do SAMU. Agora, minha gente, vamos lá, para Paloma, desastrada, acabar conhecendo um socorrista da SAMU, vocês podem ver que dessa vez o desastre foi
o auge da Paloma. Eu gostei muito desse livro, é um livro muito fofo, como eu já disse, muito engraçado, assim. A Paloma, ela tem uma leveza muito grande, uma leveza ímpar, que cativa muito o leitor, que cativa muito a gente, né, que tá de fora da história lendo. Eu dei boas risadas e me identifiquei bastante, como eu já disse, eu já me vi em algumas situações, né, que ela passou alguns constrangimentos. Porque assim, se tem uma vergonha, eu já quero passar e é no débito que vai pra ir assim de uma vez só. Então, esse livro é um livro que eu guardo no meu coração, é um livro que eu tô sempre pegando pra reler, nem que seja alguns trechinhos, porque é muito, muito divertido. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado algumas dessas diquinhas que eu dei pra vocês. Se vocês ainda não são assinantes do Kindle Unlimited, eu vou deixar ali embaixo na descrição o link para vocês assinarem, assim como eu vou deixar alguns outros links de serviços da Amazon que eu amo, assim, que eu uso bastante. E eu vou deixar também o link de todos os livros que eu falei separadamente e também o link geral de compra, gente. Lembrando que esses links da Amazon, quando você compra por eles, quando vocês iniciam e fecham um pedido usando esse link, ele me ajuda demais, porque retorna uma comissão para mim que não altera em nada o valor da compra para você. E assim, vocês ainda incentivam o que eu faço por aqui, me ajudam a trazer mais histórias, me ajudam a trazer mais vídeos e até mais unboxings que eu sei que vocês gostam, tá? Eu tô de olho. Se vocês ainda não são inscritos no canal, já aproveitem, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os novos vídeos. Deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou. E deixa um comentário aqui embaixo falando se vocês gostaram de algum desses livros que eu trouxe por aqui. Se vocês já conheciam Kindle Unlimited e qual livro vocês me indicam para ler e trazer resenha ou até para falar por aqui mesmo. Então, bora lá conversar um pouquinho, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais, que é muito importante, que lá eu tenho uma aproximação maior com vocês, a gente pode conversar. Lá eu tô levando sempre promoções de livros, levando algumas dicas de leituras que eu gosto, falando mais sobre os livros que eu tenho lido, livros que eu tenho gostado e conversado mais com vocês também. Então o link tá ali embaixo de todas as minhas redes sociais, inclusive do meu Instagram. Dê uma olhada lá, não deixe de conferir os links que eu deixei por lá, que é muito legal, é muito importante também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!